da sua vida você já chegou a se perguntar: quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Nesse vídeo eu vou ensinar a você o que é realmente o plano físico, o que estamos fazendo aqui, qual o motivo de estarmos nele, a roda kármica da reencarnação e o que Yeshua, Jesus Cristo, como muitos conhecem, veio nos ensinar e muitas pessoas acabaram interpretando de forma errada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica nesse vídeo que eu vou ensinar para você tudo sobre esse assunto. Nós vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas vive buscando bens materiais, coisas em que são totalmente ilusórias e passageiras. Não estou falando para você que você não deve buscar isso, mas quem você é de verdade? Você acha que você é o seu corpo físico? Você acha que você é isso? Quando adentramos na física quântica, ela comprova que existe em tudo, tanto em nós como humanos, quanto em objetos inanimados como nos animais, o bóson de Higgs, que eles chamam de assinatura vibracional de Deus, onde demonstra que Deus está em todas as partículas e moléculas que habitam o plano físico. Para você entender melhor, assim como existe na Bíblia, onde fala que Deus ele é onipresente, onipotente e onisciente, portanto ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele na verdade não está separado de você, ele não está separado dos objetos e das coisas em que existem completamente no plano físico. E muitas vezes ele só está adormecido dentro de você. E aí existem explicações que dizem que Deus, na verdade, ele é a nossa experienciando a vida. E o plano físico, ele serve como uma escola para nos lembrarmos de quem nós somos. Só que aqui nesse plano físico, nós temos diversas ilusões e apego. Então, vivendo como humano, a gente aprende a amar outras pessoas, nós aprendemos a amar a nossa família, nós aprendemos a amar as pessoas em que nos relacionamos, nós aprendemos a amar o nosso trabalho, a ter vícios, a usar drogas, a fazer sexo, ou então diversas outras formas de ilusionismo que nos prendem e nos fazem querer viver mais e mais a vida humana. E aí chega um certo ponto da vida em que nós estamos totalmente desconectados da fonte criadora, porque nós estamos tão presos a essas ilusões terrenas que acabamos nos desconectando totalmente. E então eu, com todo esse conhecimento em que eu busco e a sabedoria em entender o que estamos fazendo aqui, quem somos, e buscando entender se nós realmente somos Deus, em todos os estudos em que eu fiz, eu comecei a chegar em determinadas conclusões e vi também pessoas em que viveram sua vida para ter esses estudos e que também têm esse mesmo ponto de vista. Eu não estou falando aqui de uma religião, porque quando a gente vai buscar sabedoria, a gente pede sabedoria divina, nós juntamos, na verdade, diversas religiões e encaixamos tudo em uma só. Então, Jesus, como um grande mestre, ele veio aqui, cumpriu o seu papel, explicando e ensinando para a humanidade, se tornando muito conhecido. Só que além dele também vieram Buda, existiram outros mestres que passaram aqui pela Terra e passaram conhecimento para nós. Então tem pessoas até mesmo que têm conhecimento divino em que nem ficaram conhecidas. Mas todas nós, vivendo em unicidade com Deus, estamos cada um ajudando na evolução do outro. Portanto, não é somente uma religião em que está certa. Nós precisamos estudar e entender e buscar a sabedoria de Deus e pedir para Ele a direção, porque assim nós ativamos a sabedoria divina dentro de nós. Nós vivemos em alguns estágios de evolução. Muitas pessoas que estudam falam que existe até a 7ª dimensão, né? E que aqui nós estamos na 3ª dimensão. Só que nós estamos vivendo aqui na sala 1.
que é a sala da grande ilusão. Dentro dessa grande ilusão terrena, nós temos alguns conceitos e crenças que são colocados em nós. Você sabe que na Bíblia tem algumas que falam que o mundo ele já é do maligno, né? E em alguns estudos em que eu fiz, algumas coisas realmente comprovaram que na verdade o mundo terreno aqui ele é utilizado para uma ilusão e prisão das nossas almas por causa das coisas em que nós acabamos tendo apego. Então, a gente se sente completamente daqui muitas vezes. Claro, existem pessoas que estão buscando o seu despertar, mas quando nós vamos parar e analisar sobre isso, nós vemos o quanto nós realmente somos apegados aqui. Jesus, quando ele passou aqui na Terra, ele disse também que o Deus em que ele servia, que ele era, é um Deus vivo, que nunca morre. E existem várias explicações também que dizem que toda energia criada, ela jamais é desfeita. Então, existem pessoas que elas são tão apegadas ao mundo aqui, elas não entendem que todos nós somos seres eternos, que se alguém morre para elas, elas vivem um luto intenso. Porque, claro, elas são tão apegadas àquela pessoa que elas querem viver com aquela pessoa aqui na Terra. Mas elas não entendem que além do corpo físico, que elas morrem somente no plano físico, existe também o plano espiritual. E nós somos seres espirituais. E aqui, onde nós estamos, é uma grande escola. É aqui onde está sendo filtrado. Então, se você tem total apego, se você se apega a status, a luxúria, a outras pessoas, se você tem apego à sua família, se você tem apego a qualquer coisa material, você pode ter certeza que você, na verdade, pertence a esse mundo e você não pertence ao mundo de Deus e ao mundo espiritual, em que realmente é o plano divino. Agora nós vamos entrar em um assunto em que muitas pessoas falam sobre a roda kármica, né? A roda da reencarnação também. Só que nós, quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Só que Ele colocou algo em nós, que seria o nosso livre-arbítrio. Porque Ele experiencia a vida de diversos pontos de vista. Então, o que acontece? Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que quisermos. Isso não é diferente quando nós morremos também. Quando nós morremos, por mais que a gente não lembre depois quando a gente nasce de novo, nós temos uma escolha. Ou nós escolhemos evoluir um estágio a mais e voltar à fonte, ou então nós escolhemos viver novamente aqui na Terra. E muitos, praticamente todos nós, né, acabamos escolhendo de alguma forma voltar para cá, exatamente por conta do apego. Se nós formos parar para analisar, esse mundo terreno é uma obra de arte. Nós temos diversos prazeres, nós temos diversas experiências em que nos trancam aqui. E nós não entendemos isso e deixamos totalmente o lado espiritual. Então, por mais que dentro de nós, muitas vezes tem aquela vontade de despertar, quando nós entendemos isso, nós precisamos saber que, primeiramente, para conseguirmos voltar à fonte divina, nós precisamos deixar totalmente a nossa vida terrena de lado e destruir completamente com o nosso plano físico, com a nossa individualidade física. Isso significa um total desapego às coisas terrenas. Quando começamos a entender que tudo faz parte da evolução, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas estão todas ligadas para a nossa evolução. Não choramos por perder pessoas, nem vivas, nem mortas, porque todos nós individualmente estamos seguindo a mesma evolução. Então, quando Jesus passou aqui na Terra, ele veio para despertar a divindade dentro de nós, sendo que muitos dos milagres em que ele fez
ele sempre deixou muito claro que na verdade era a fé da pessoa em que tinha salvado ela e não ele, e que nós poderíamos fazer muito mais obras do que ele fez aqui. E além de tudo isso, ele mostrou sobre a vida eterna. Ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou e mostrou que nós sempre devemos confiar em Deus que está dentro de nós e que o reino dos céus, ele já habita dentro de nós. Só que claro que muitos confundiram. Muitos seres humanos, como nós somos seres humanos também, acabaram achando que nós deveríamos adorar a Cristo, a adorar a Ele, a fazer cultos a Ele, a mais um monte de coisa, sendo que, na verdade, não foi isso que Ele ensinou. Ele não veio para ser adorado, Ele veio para nos ensinar que nós somos deuses em essência, vivendo uma experiência humana e que nós temos que nos reconectar. Quando Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele já falou que, na verdade, todas as coisas em que Ele ensinou para nós são o que vão nos levar ao Pai, que vão nos reconectar com a fonte eterna. Só que quando nós vamos analisar as pessoas que têm um real sucesso, pessoas bilionárias, donos de plataformas enormes, que fizeram sucesso mesmo, todas elas têm algo em comum, que é a busca por sabedoria interna. E todas elas descobriram de alguma forma quem elas são e o poder que elas têm. Só que claro que nós devemos tomar cuidado. A prosperidade, ela faz parte de nós. Nós somos seres em que temos o poder e nós somos merecedores também de viver prosperidade aqui na Terra. Mas e aí quando você tem a prosperidade que vai se tornar uma luxúria tão grande que vai fazer você ter apego a isso tá errado, porque você não está tendo prosperidade com propósito e sim por apego material. E é por isso que na Bíblia diz, quando Jesus fez aquela pergunta a um rico se ele deixaria tudo, doaria os seus tesouros aos pobres e seguisse ele, e ele não quis. Então Jesus falou que seria muito mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por quê? Porque isso demonstra que pessoas em que às vezes querem adquirir somente riqueza, elas se perdem na luxúria e ficam presas ao materialismo. Não significa que nós não podemos ter também, mas nós precisamos entender que nós podemos ter com propósito, sempre lembrando que nós somos seres espirituais e precisamos retornar à fonte. Mas e além de tudo isso, nós temos algumas outras coisas em que nos aprisionam e nos tiram e nos desfocam totalmente da nossa essência primordial, que é a nossa mente. A nossa mente, ela é a assassina do nosso ser, porque se nós deixarmos ela nos levar, acaba que ela nos destrói. Então, apesar de tudo, você tem que entender que a principal arma que você tem é quando você consegue controlar completamente os seus pensamentos. Porque você controlando os seus pensamentos, você consegue controlar também os seus sentimentos. E assim você consegue ficar mais perto ainda da conexão espiritual. Nós devemos buscar, quando nós estamos com alguns problemas, quando nós estamos passando por alguns desafios, abrigo somente em Deus, olhando para dentro de nós, fechando os nossos olhos, ficando em silêncio e nos conectando com a fonte, pedindo sabedoria e pedindo as respostas para Ele. Porque nada que tem nesse mundo aqui vai conseguir nos levar ao caminho certo. E aí eu vejo muitas pessoas hoje em dia que têm religião, que vão em igrejas ou coisas do tipo, e acham que elas sabem qual é o caminho, mas nelas falta o amor, nelas faltam a misericórdia, a compaixão em que Jesus mesmo pregava. Que vão no culto, ficam falando da vida alheia dos irmãos, né? Então, isso não é um amor verdadeiro. Esse é o amor que nos desconecta de Deus. O amor de Deus nos ajuda
a vermos as outras pessoas, entendermos o porquê que elas agem de certa forma e amarmos a elas. E mesmo que elas cometam algo contra nós, nós conseguimos perdoar sem ter ressentimentos. Porque nós entendemos que todos nós estamos em uma fase de evolução. E o que eu tenho de sabedoria, talvez aquela pessoa ainda não chegou nem perto de ter aquilo. Então, o que vai contar é sempre o que você tem dentro de você. O que você aprendeu, a expansão da sua consciência, a consciência em que você tem hoje. Só que a busca por isso tudo, a gente se colocar no caminho certo, entendermos a nossa espiritualidade, quem somos de verdade, acaba muitas vezes em que nós estamos aprendendo e retrocedemos completamente quando nós focamos em nossos passados ou começamos a dar ouvido a pessoas alheias. Porque a gente começa a querer duvidar. E quando a gente tem dúvida, nós não estamos confiando 100% em Deus. E aí você se desconecta completamente. Então a busca pela evolução, ela precisa ser uma busca constante. Você deve estar sempre buscando se conectar, buscando entender quem você é. Às vezes você pode até se perder pelo caminho, acabar esquecendo por conta dos problemas terrenos. Mas saiba que tudo que acontece aqui é exatamente para ajudar você na sua evolução. Por mais que sejam coisas ruins que estejam acontecendo, por exemplo, tudo coopera para o bem maior. Tudo está te ajudando a se relembrar de quem você é. Só que não adianta você viver a sua vida sem buscar sabedoria. Quando você começa a buscar a sabedoria, quando você começa a pedir a Deus sabedoria divina e as coisas começam a chegar a você e se encaixar, a vida aqui na Terra ela começa a ser completamente mais leve. Você vive em harmonia consigo e com todas as coisas, porque Deus está habitando dentro de você e está guiando você. Por mais que as coisas às vezes pareçam que vão desabar, você confia nele. E quando confiamos nele, sabemos que ele vai sim prover quando precisamos. E existem várias pessoas que são provas vivas disso. Inclusive eu sou prova viva disso de várias vezes em que eu achei que ia perecer ou algo do tipo. E Deus na verdade nunca deixou. Ele sempre falou comigo. Eu sempre busquei refúgio nele. E nós devemos sempre buscar refúgio nele, porque de uma forma ou de outra ele vai trazer sempre a solução para nós. Só que tudo isso que eu falei se resume a uma coisa. Pare de buscar materialismo 100%. Tudo bem que você quer ter uma vida boa e você merece ter uma vida boa, porque você é filha do Criador, do dono do ouro e da prata, e nós merecemos isso. Só que saiba usar isso com propósito, ajudando na evolução de outras pessoas, ajudando a encontrar sabedoria para si mesmo. Não adianta você buscar somente coisas em que um dia vão acabar, porque o seu tempo na Terra pode passar, você vai estar apegado, vai voltar para a roda da reencarnação, vai reencarnar de novo sem nada disso e não vai se lembrar de nada e vai começar tudo de novo. E aí? Por que você viveu a sua vida? Você vai perder essa vida aqui ou você vai querer se encontrar com a fonte verdadeira novamente? Então, além de tudo, o que você busca para o mundo terreno, tanto a prosperidade, quanto cura, quanto relacionamentos, tudo isso que você busca, você pode até buscar para viver aqui em harmonia e em paz. Mas sempre lembre-se que você é um ser muito maior do que isso. Que você não é o seu corpo físico, que você não é daqui, que você é um ser espiritual. E se você sente aquele vazio dentro de você, é porque Deus está gritando aí para ser acordado dentro de você. Então, pare de focar 100% no materialismo. Nós passamos a nossa vida trabalhando, nós passamos a nossa vida nos dedicando a pagar contas e ficar presos nesse ciclo. No final morremos. E aí? Você não para estudar? Você não para prestar atenção nas coisas para buscar sabedoria divina? Comece a fazer isso. Comece a fechar seus olhos e ao invés de pedir coisas materiais, pedir dinheiro, pedir isso ou aquilo, comece a pedir sabedoria para Deus. Porque quando Ele manda sabedoria divina, a gente consegue também conectar a nossa vida
as soluções no material também, porque a gente vai refletir isso para outras pessoas. E Deus quer nos ver bem, só que nós precisamos ficar 100% conectado a Ele. Se você gostou desse conteúdo, já ativa o sininho, se inscreve no meu canal e desejo que todos vocês se reconectem com Deus, com a fonte divina e consigam se encontrar de verdade. Mas para isso, para você encontrar quem você é, você precisa se conhecer também. Então, não deixe os barulhos de fora atrapalhar a sua mente, atrapalhar o que você sente como verdade dentro de si. Porque a única pessoa em que você precisa buscar conhecimento, buscar alguma opinião, é a opinião divina. Então sempre feche seus olhos, se conecte a Ele e peça a Ele, que Ele vai te dar.